Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre compressor axial. É uma máquina bem interessante, eu tenho falado pouco sobre esse assunto, então hoje eu vou mostrar os internos da máquina e depois os outros vídeos vão esclarecendo um pouco mais. Então vamos agora conhecer o compressor axial. Vamos lá. Aqui a gente vê o rotor do compressor axial. Observe que o rotor, o eixo, não tem impelidores, são apenas rodas com aletas fixadas ali no anel, então eles giram junto. E aqui na parte de fora, no estator, tem também aletas fixas. A gente chama essas aqui móveis, porque giram junto com o rotor, e as que ficam no estator são as paletas fixas. Lembrando que as fixas, algumas são totalmente fixas, já outras têm um mecanismo de movimentação, faz um pequeno movimento rotacional para permitir então o ajuste da vazão, tá bom? Então o compressor axial, muitos deles têm ajuste de vazão pelo reposicionamento da aleta. Aqui a gente vê o eixo de um compressor axial de grande porte, então é uma máquina interessante. O rotor não tem impelidores, como eu falei, são anéis de aletas com formato de asa de avião. Observe que tem um formatinho da asa de avião. Então são várias rodas, porque ele tem que dar uma vazão muito grande. Então aqui a gente vê que ele tem a extremidade do eixo na parte do munhão, onde apoia no mancal. Teve marcas, são marcas severas, mas ainda possíveis de serem recolocados em operação. Aqui as rodas do rotor, então como eu falei, tem o formato de uma asinha de avião, são várias rodas, e aí então quando ele pega a rotação, ele consegue dar uma vazão muito grande. A maior vazão entre os compressores é desse tipo de máquina. Observe que os parafusos de fechamento da carcaça são finos, porque a pressão é baixa, ok? Aqui a gente vê a parte do estator, onde ficam as aletas fixas, elas têm ajuste de posição. Aqui a gente vê o estator em manutenção, várias aletas já foram removidas, estão sendo limpas, ajustadas, que é para fazer a manutenção. Elas saem para manutenção geralmente bem travadas, agarrando tudo. Você precisa desmontar uma a uma com todo carinho para limpar, ajustar e recolocar quando não substituir. Aqui você vê o movimento da aleta que é feito. É claro que o movimento é feito por um anel. Aqui eu estou fazendo manual, mas é um anel, e a aleta então tem a condição de variar a vazão da máquina dependendo da sua posição. Só que não gira uma aleta por vez, gira todas elas juntas. Então, à medida que o ajuste é feito, todas elas mudam de posição junto, todos os anéis, todos os conjuntos móveis. Aqui aqueles que têm ajuste, tem colar de aletas que não tem ajuste. Então aqui a gente vê o interno, vê que realmente a gente vê que aqui fora as alavancas, elas são presas em um anel. Esse anel movimenta e leva todas elas para um lado ou para o outro juntas. Ou seja, uma aleta não movimenta diferente da outra, sempre juntas, e todos os anéis juntos. Então é um comando bastante interessante e bastante preciso. Tem máquina mais moderna que não usa mais esse tipo de ajuste. Só as paletas ficam paradas e a máquina já vem com um projeto que não necessita de ajuste posterior. É importante que após a manutenção ela esteja movimentando assim, ó, bem justinha, com pouca folga, só aquela recomendada, e todas elas têm que ir para a posição certa. Então é um trabalho bacana, mas bem grande, porque você tem que remover tudo isso, desmontar todas as alavancas, todas as aletas, lubrificar, lixar. Aqui a gente vê uma parte externa dos anéis que prendem os bracinhos que comandam o movimento das palhetas. Como eu falei, todas elas se movimentam juntas. Aqui está em manutenção, está sendo limpo, lubrificado, sempre com o lubrificante recomendado pelo fabricante para não haver ressecamento. E é bem interessante, porque é uma peça que
que a gente vê que tem muitos parafusinhos, muitas coisinhas que pode soltar. Então existe uma preocupação muito grande que é com o travamento desses parafusos. Vocês vão ver que todos eles são travados com a arruela que fazem o amassamento. Então esse aqui da esquerda tem ajuste de movimento. Aqui a gente vê a chapinha que já vem pré-deformada para montar no lugar, apertar o parafuso e depois fazer o travamento com essa chapinha que você amassa para cima da porca, para fazer com que a porca não solte, ou o parafuso. Então esse travamento é muito importante. Olha aqui, ó, ele feito aqui, ó. Isso aqui impede que o parafuso se solte. Da mesma forma, também tem o travamento com arame. Observe que o arame também é usado, ó, esse arame trançado ali, de forma que não permite que o parafuso gire. Ou seja, todas as peças são bem presas e bem fixadas para evitar a soltura durante a operação. Finalizamos aqui então. Agora você que não tem experiência ainda com esse tipo de máquina, já conhece um pouco do compressor axial. Nos outros vídeos que eu vou postar para frente, você vai aprimorando o seu conhecimento. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Fique com Deus.